Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, né? Eu moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje vou contar algumas experiências para vocês, tá bom? Vou ler aqui Apocalipse 19, o verso, o verso 1. Depois dessas coisas, eu vi no céu, como que uma grande voz de numerosas multidões que dizia: Aleluia! A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiro e justo são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra, né, que é Satanás, com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez chamaram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono. Está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e de fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Oh glória! Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Glória a Deus. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo. Ou seja, o anjo, né, que mostrou aí a João, teu e a teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui também fala aqui, ó, no 21, fala aqui, ó, então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais, aqui é Jesus falando, já adornado no trono, né? Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo, enxofre, que é a segunda morte. Amém, irmão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus de Israel. Eu gostaria de compartilhar com vocês experiências
que Deus me deu agora por esses dias. Eu quero só recapitular algumas experiências que Deus me mostrou, né? Que Jesus, eu vi quando Jesus estava carregando a cruz, Deus me mostrou. E eu vi quando o Simeão parece, pegou a cruz dele, né? E quando Jesus entregou a cruz, os soldados empurraram Jesus e ele saiu cambaleando. E ele usava como se fosse aquelas cuecas de pano, sabe? Aqueles pano branco assim, enrolado nas nádegas, parecia assim, feito uma cueca. E aí eu vi ele na cruz, pregado na cruz, já no final da via dolorosa que eu vi. E depois eu vi ele, Jesus me mostrou ele pendurado na cruz, lá fora. Tiraram daquela área ali e penduraram ele no madeiro, um madeiro muito grande. E quando Jesus estava deitado no madeiro, quando foi levantar Jesus quase caía da cruz, que os pregos dele estavam presos e as mãos, mas o corpo dele veio para frente, quase cai, só não caiu mesmo por milagre mesmo, né? Então foi essas visões que o Senhor me deu. E agora, recentemente, depois que Jesus ressuscitou, quero contar essa para vocês. Depois que o Senhor ressuscitou, essa experiência que eu nunca contei para ninguém, porque às vezes é muita coisa, né? E às vezes eu acabei esquecendo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, que ele saiu da terra, ele ficou em cima das nuvens, em pé. E em pé, ele olhou para o céu, assim, e eu pude ler o pensamento dele, como que ele estava dizendo assim. Ou ele estava, não era que eu estava lendo o pensamento dele, ele estava falando comigo, ele estava dizendo, tudo consumado. Ele olhava para cima assim, desse jeito. Olhava para o céu e dizia, tá tudo consumado. Aí ele subiu para o céu. Essa visão que o Senhor me deu, que abriu também para mim ver, né, nas nuvens. E sobre a coroa de espinho, eu queria contar, eu contei na live para vocês, agora essa da coroa de espinho é bem recente. O Senhor me mostrou que aquela coroa de espinho foi feita, a coroa, eu fui ver a coroa, o Senhor me mostrou bem de pertinho ela foi feita, e o Senhor falou que ela foi feita de árvore de cipreste, essa mesma árvore de Natal. Se você vê aquela árvore, esses pinheiros, né, que no Brasil a gente chama de pinheiro, mas algumas áreas, alguns países chama cipreste, né, que é o nome dessa árvore. Então, quando você corta aquela árvore de Natal, que você dobra aquelas galhos, ele é cheio de galho para tudo quanto é lado. Então, quando você corta, realmente fica os espinhos, né? Aquelas pontas daquelas galhas. Então, eu vim entender depois que o Senhor me falou, que quem falou foi Jesus. Jesus me falou que a coroa de espinho foi feita com a árvore chamada cipreste, tá? Foi essa semana passada que o Senhor me mostrou. E agora outra coisa que Deus me mostrou, eu vi ele sentado no trono. Ai, glorioso. Eu nunca vi Jesus de cabelo branco, irmãos, então eu não posso dizer que a única vez que eu vi um senhor, uma vez eu estava orando e a minha visão abriu, e eu vi um senhor todo de cabelo branco, barba branca, sentado. Ele estava sentado, não sei se era bem no trono, eu vi ele de lado, assim, do jeito que eu tô sentada aqui, eu vi ele de lado, ele olhou para mim assim, mas eu não sei quem era. Deus não me falou o nome dele, não falou quem ele era, tá? A única pessoa que eu vi de barba branca e de cabelo todo branco, assim, mais ou menos aqui, o cabelo, todo branco, e ele todo de branco, vestido de linho, foi essa vez. Ele olhou assim pra mim e eu olhei pra ele, mas não me falou qual era o nome dele. Então, não posso saber se era Deus mesmo, mas ele tinha um rosto fino, mas o rosto bem fino, o nariz fino, bonito, assim, um senhor muito bonito. Sentado numa cadeira, era como se fosse uma cadeira, sabe quando você está sentado numa mesa de escritório, com aquelas cadeiras grandes, mais ou menos uma cadeira, mas uma cadeira mais bonita, tá? Bom, aí essa semana o Senhor me mostrou, eu vi Jesus, foi ver, irmãos, eu tava orando,
E eu sempre quando eu oro, porque como Jesus já uma vez eu vi ele sentado no trono, mas eu não tinha visto ele nitidamente. Eu tinha ido lá, o anjo me levou lá e eu tava de joelho, né? E eu via ele, eu de joelho assim, com os olhos para baixo, mas o meu espírito eu via um pouco dele, mas eu não via totalmente ele. Eu só via que ele estava no trono, mas eu não via ele nitidamente. E eu via uma nuvem sobre a cabeça dele, uma nuvem de glória sobre a cabeça dele no trono. E eu via o trono, eu não conseguia ver o trono, que cor que era. Eu não conseguia, ele estava meio que escuro. Então, quando Jesus levantou, né, e aquela nuvem acompanhou ele. E aí, quando aquela nuvem acompanhou ele, eu vi atrás do trono de Jesus, onde ele estava sentado, eu vi a Nova Jerusalém, estava atrás dele, ou seja, ele está num alto monte, e do monte que ele está, você pode olhar para baixo que você vê a cidade santa, a Nova Jerusalém. Foi essa visão que o Senhor tinha me dado antes. Agora, dessa semana, que eu vi nitidamente, eu vi o rosto de Jesus, eu vi a coroa, uma coroa bem grande de ouro, ela é larga assim, ó, bem larga, I don't know, mais larga assim, e ela tem uns negócios assim pra cima. E se vê que ela é cravejada de pedras preciosas. Eu não consegui ver porque ele apagou um pouco da visão que eu tive, irmão. Ele apagou, eu não consigo decifrar tudo direitinho, não. Eu lembro que tinha uma coroa de ouro, cravejada de pedras preciosas, mas eu não consigo dizer quais são as pedras, e não consigo, porque ele apagou da minha memória. Eu lembro que o manto dele, que ele estava vestido, sentado, era de branco, mas tinha era tudo de ouro, as bordas daquele manto grande, aquele manto era bem grande, ele vinha quase no meio do salão, sabe? Era bem grande, aquele manto, aquela capa grande, bem comprida, e ela era branca, mas tinha muito dourado nela, era assim, as bordas dela assim, de dourada, e as vestes dele também tinha dourado, como cor de ouro mesmo, era ouro mesmo aquilo ali, e parecia que tinha cinto na cintura de ouro, algo assim, enfeites de ouro. Foi muito rápido que eu vi, mas era algo assim, bem lindo. E eu vi que o cabelo dele era da cor do meu, assim, não igual o meu, tá, irmão? Não é igual o meu, não, tá? Eu tô assim, só tendo assim uma aparência, né? Não significa que é igualzinho, não, mas o cabelo marrom, mais ou menos aqui, cacheado, aquele cacheado assim solto, grande. E eu vi a barba dele, o rosto fino, eu vi os olhos dele, mas a cor do olho nunca vi. Então ele estava sentado no trono e ele abriu, é como se eu tava orando e eu pensando naquele trono, né, que eu tinha visto ele, mas eu não conseguia ver ele direito. Aí o Senhor abriu minha visão. Quando eu abri minha visão, parecia assim que um foco de luz focou em cima dele. Aí eu vi ele sentado no trono. Eu lembro que era branco as vestes, com ouro, como se fosse bordados de ouro, sabe? Era como se fossem uns bordados, as bordas de ouro, algo muito lindo. E tinha uma capa muito grande. Sabe quando o rei Charles foi ser coroado? Aquela capa longa, mas não é igual, tá? A capa é muito mais longa e muito mais bonita, muito mais enfeitada, assim, de ouro. Eu lembro de ouro, de alguns desenhos de ouro, sabe? Bonito, que eu não consigo falar para vocês como que era exatamente. Eu lembro da capa bem longa, assim, cheia de, como se fosse bordados de ouro, entendeu? Sobre ele, e ela era comprida, bem comprida, e eu lembro que eu vi o rosto dele assim, ó, bem pertinho de mim, eu vi o rosto dele, o cabelo marrom, a barba bem feita, né, curta, bem feita, eu vi a sobrancelha dele, eu vi o formato do rosto, do nariz, bem lindo, bem lindo, bem lindo, bem lindo, bem lindo mesmo, o nariz dele assim afilado, entendeu? Mas algumas, assim,
e não, ele tirou da minha visão, assim, mais clareza, entende? Mais clareza. Ah, o trono, eu lembro, o trono é todo de ouro, é um trono, uma cadeira, uma grande, assim, pro mundo aqui nosso, né? É um trono grande, é uma cadeira grande, toda de ouro, toda de ouro. Ele estava sentado no trono. Ai, irmão, é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo. Ai, meu Deus do céu, quando eu tô orando, eu penso assim, só nesse trono, Jesus sentado no trono. Eu penso ele assim, montado no cavalo branco, porque eu já vi ele montado no cavalo branco, todo vestido de branco, e ele estava descendo a terra e disse: tô trazendo a espada na terra. Ele tá vindo como juiz, irmão, irmãos, como juiz. Então, foi essa visão que o Senhor me deu, sobre ele, né, que eu falei para vocês, foi sobre a coroa de espinho, sobre eu vi ele quando ele ressuscitou dos mortos, eu vi ele em cima das nuvens, ele olhou para o céu e disse: está consumado. E eu vi ele também, só que quando eu vi ele nas nuvens, tá consumado, eu vi só essa parte, assim, ele de lado, sabe, olhando assim pro céu, de lado, mas eu via que era ele. E agora eu vi ele de frente mesmo, de frente, sentado no trono mesmo, entendeu? Então eu vi o Senhor Jesus, né? Quando ele foi crucificado, quando ele foi ressuscitado, eu ainda não vi. Quando ele foi ressuscitado, eu vi ele depois de ser ressuscitado, tá? Então foi essas visões. Eu já vi também Jesus, né? Em outras ele caminhando, né, perto de Jerusalém, era vestido um manto branco, como um manto de linho, quando ele estava aqui na terra. Mas essa visão recente que eu vi dele foi ele sentado no trono mesmo dele, lá no céu, tá, irmão, que eu vi. O Senhor abriu a minha visão e eu vi. E louvado seja o nome do Senhor. Então, eu queria dizer para vocês, sim, que Jesus é Deus. Jesus, ele ele tá reinando, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você ver, você começa a ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus aponta Jesus, mostrando que ele é Deus. E ele mesmo falou que ele era Deus. Ele falou: eu sou, entendeu? Só que ele usava linguagens que não falava explicitamente eu sou Deus, mas ele dizia assim: eu sou. Tu dizes que eu sou. Então ele estava dizendo: eu sou Deus, porque ele veio como filho do homem, né? Porque Jesus, ele tem vários títulos, né? Ele é Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Deus da guerra, ele que faz a guerra, entendeu? Ele que levanta rei, ele que tira rei, ele domina sobre todas as nações, sobre os céus e a terra, o universo, sobre tudo e todas as coisas, irmão. Então, irmãos, você que está aí assistindo, corre para os pés do Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, porque o Rei da Glória é Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele se fez carne e habitou entre nós como unigênito do Filho do Pai, mas ele é o próprio Deus. Irmãos, aonde vamos achar um Deus que se fez homem, se fez carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, e habitou entre nós para destruir as obras do diabo, para vir salvar o seu povo? Ele amou o mundo de tal forma, maneira, que Deus, né, seu único filho, que é Jesus Cristo, porque ele veio como filho do homem. Então, irmãos, vale a pena sim, tá? Um beijo no coração. Foi essas experiências aqui que eu tive com o Senhor essa semana, amém? Um beijo, até a próxima.